Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa dessa série Espiritismo e Ufologia. Hoje estaremos no tema A Volta, entre aspas, do Planeta Chupão e, enfim, todos os comentários aí que nós faremos acerca desse tema. Planeta Chupão esse, né, que é um dos apelidos desse suposto planeta que alguns apelidaram também de Nibiru, o astro intruso, planeta X, Hercólobos, etc. Bem, vamos dar aqui boa noite aos nossos internautas, né? Muitos deles já nossos confrades, nossos amigos. Começando aqui pela Estela Luzes, ela que fala de Dallas, no Texas, cidade onde eu particularmente residi aí por um ano e meio, tenho até um filho morando lá. Ela que deseja boa noite a todos. O Vladimir Cabral, que fala de Belo Horizonte. O Cláudio Pecorari. O Paulo Neto, né? Nosso companheiro aí de polêmica espírita, né? Fernanda Linhares, que fala de Florianópolis. O Paulo Neto também, tal como o Vladimir Cabral, que fala de Belo Horizonte. Deixa eu ver mais aqui. A Sheila Siqueira, ela que fala de Poços de Caldas. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Enfim, né? O pessoal vai se achegando aí aos pouquinhos. Bem, vamos dando aí um retorno, né, sobre imagem e som. Eu acho que está tendo novamente aí um probleminha de falta de sincronia, mas vamos ver se melhora ao longo da nossa live. Bem, sem mais demora, vamos então aqui às imagens e aos vídeos que nós vamos mostrar para vocês e que a gente vai comentando e passando então, né, o resultado dessas nossas pesquisas. Então vamos lá. Bem, de onde teria surgido... Opa, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Nós não vamos falar do Edgar Armond neste instante, vamos falar justamente desse que é o responsável, né, por popularizar a ideia do chamado astro intruso, que foi o Edgar Cayce, né, que é esse sensitivo americano que nós, inclusive, já mencionamos várias vezes aqui no canal, em diversas lives, né, porque foi ele quem inspirou essas duas figuras, né, que nós iremos mostrar daqui a pouco, e que trouxe, que popularizou a ideia de uma transformação abrupta do planeta Terra em função, né, da aproximação de um astro, né, de um planeta, que viria, inclusive, a ocasionar a elevação do eixo terrestre, né, ocasionando aí a morte de 2/3 da população no planeta. Quem gostou muito dessa ideia, digamos assim, né, achou que realmente correspondia à verdade, foi justamente o Edgar Armond. Inclusive, antes disso, né, como vocês podem ver, o Edgar Cayce levou um apelido de profeta adormecido, porque ele alegava que muitas das suas previsões vinham em sonho, né? Então, mais uma vez, vemos aí pessoas que sonham coisas e atribuem esses sonhos a imagens, né? Enfim, atribuem isso a uma capacidade de prever as coisas, né? Prever fatos. E então, por vezes, né? Não foi o caso do Edgar Cayce, ele acertou, né? Ele meio que previu a Segunda Guerra Mundial, embora desde os anos 30, né, o início dos anos 30, já se tivesse aí uma expectativa de que as coisas não andavam bem na Europa. Então, são previsões que podem estar muito bem condicionadas a pessoa estar bem informada. Inclusive, já se tinha essa ideia, né, com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, que realmente, mais cedo ou mais tarde, a Europa poderia vir
a entrar numa guerra. Né? E em função desses acertos, né, este e alguns outros acertos, o Edgar Cayce, esse vidente americano, foi chamado de o outro Nostradamus. Tá? E o Edgar Cayce veio a desencarnar em 1945, né? E ele, então, é mais ou menos contemporâneo do Edgar Armand, né? Um quase homônimo seu, né? No caso, o Edgar Cayce não tem o D final, né? No caso, o Edgar Armand, no nome Edgar, tem o D final. Então, são praticamente homônimos aí. E como vocês bem sabem, o Edgar Armand publicou no livro Os Exilados da Capela, olha ele aí, ó, boa parte dessas previsões, junto à teoria, né? Voltar um pouco. É o nome do 10º planeta. Opa, show, pronto. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Realmente, a gente está com uns probleminhas técnicos aqui. Mas vamos lá. O computador não está respondendo bem aos meus comandos aqui. Então, nós estamos vendo aí novamente a foto do Edgar Cayce e agora do Edgar Armand, né? Que também nós já mencionamos várias vezes e que tem aí como um dos seus principais carros-chefes o livro Os Exilados da Capela, tá? Que trouxe, como eu dizia anteriormente, uma série de previsões sobre o futuro do planeta. Né? Quem leu o livro de Edgar Armand sabe que no livro Os Exilados da Capela há lá uma série de previsões. E aí, de onde Edgar Armand tirou essas previsões? Das previsões, né, dos relatos, das narrativas do Edgar Cayce. Né? Então, daí é que surgiu essa ideia toda. E depois de Edgar Armand veio Hercílio Mais, né, que apareceu ali rapidamente. Vamos ver se eu consigo colocar a imagem do Hercílio Mais novamente. Antes desse videozinho que vai aparecer para vocês aí. Vamos ver. Né? Então, o que nós sabemos de Hercílio Mais? Que ele também teria se inspirado nos relatos do Edgar Cayce e também no Edgar Armand, né? Porque o Edgar Armand simplesmente repete o que o Edgar Cayce já tinha dito alguns anos anteriores, né? No seu livro Os Exilados da Capela. E como já vocês bem sabem, esses livros foram escritos por Hercílio Mais, usando aí o pseudônimo, digamos assim, de Ramatiz, né? Porque seria uma espécie de alter ego do Hercílio Mais, nós já falamos sobre isso. Mas mesmo não tendo sido, mesmo que Ramatiz exista, Ramatiz aí, de certa forma, erra flagrosamente, porque repete as previsões de Edgar Cayce, né? Que, inclusive, haveriam de se consubstanciar até aproximadamente o ano 2000. Né? Então, as previsões, né, que advindas da aproximação desse chamado astro intruso, né, acabam se mostrando completamente equivocadas porque não se confirmam. Tá? Então, nós vemos que, hoje em dia, essa história de planeta chupão, de planeta intruso, tem voltado à baila através de outros divulgadores, fora e dentro do movimento espírita. Tá? Então, o que nós chamamos a atenção de vocês é que essas profecias, essas previsões, são todas requentadas. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vem lá da década de 70, início da década de 80, onde essa questão de planeta intruso, planeta chupão, enfim, todos os nomes aí
pelas quais é conhecido, é citado, né? Todas essas previsões são citadas, e nós vemos que se passaram aí 30, 40 anos e absolutamente nada se confirmou até hoje. Então vamos lá. Perséfone é o nome do 10º planeta do Sistema Solar. Um planeta que ainda não foi descoberto pelos astrônomos. Então, ó, nós temos aí um outro nome, é Perséfone, né? Esse planeta aí recebeu vários nomes. Então, vejamos lá o que esse pequeno documentário aí fala. Pequena reportagem, né? Mas que, segundo elas, vai surgir em breve e se aproximar da Terra, provocando terremotos, erupções de vulcões e a inundação de 2/3 do nosso planeta. Ouviram aí? Então, exatamente a confirmação que nós né, daquilo que nós dissemos há pouco, né? Que esse planeta aí, né, se aproximaria da Terra e ocasionaria uma série de desastres, né, ocasionando aí né, o desencarne coletivo de 2/3 da população do planeta, né? Inclusive, ocasionando a elevação do eixo terrestre. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O Oceano Atlântico vai aparecer de novo. As previsões mais trágicas são para os Estados Unidos. Destruição de quase todas as grandes cidades da costa oeste, como São Francisco e Los Angeles. Destruição também de Nova York e o desaparecimento de quase todo o Japão. O maior divulgador das profecias de Edgar Cayce é o engenheiro e parapsicólogo Milton Maciel, o organizador do 2º Encontro Nacional sobre Premonição, Previsão e Profecia. Mas ele garante que, segundo as previsões do americano, a situação no Brasil não vai ser tão trágica quanto no resto do mundo. Vejam aí, pessoal, quem acompanha o movimento espírita sabe que ressurgiram com essas mesmas previsões, né? E com essa mesma narrativa de que haverá uma série de desastres, mas que o Brasil não vai ser tão afetado, né? Inclusive, dizem alguns aí divulgadores, dizendo que o Brasil, inclusive, vai ser quase como que invadido pela população, pelas populações, né, do hemisfério norte, inclusive sendo dividido aí em várias partes, né? Por essas populações que sairiam lá do hemisfério norte, né, e migrariam todos aqui para o Brasil. Então, percebam que são coisas antigas, o que eu quero mostrar para vocês é que são previsões antigas e que hoje voltam, né, todas requintadas, só que uns já, por exemplo, atribuindo uma confirmação a médiuns ou figuras muito respeitadas dentro do movimento espírita, como, por exemplo, Chico Xavier, né? Colocando, né, Chico Xavier nessa história, que é uma maneira de dar credibilidade a essa teoria. Então, vamos lá. O Brasil, de um modo geral, ou ele não é citado, ou é citado dentro do quadro geral da América do Sul. O que eles nos colocam para a América do Sul? Diferentemente da região de Europa e Estados Unidos, profundamente afetadas, a América do Sul sofrerá diversos terremotos, segundo Edgar Cayce, será sacudida de ponta a ponta, e a parte sul, a Terra do Fogo, terá uma parte afundada. Mas a nossa parte brasileira, ela é, de um modo geral, omitida ou considerada uma zona relativamente segura. Outro que acredita no surgimento do planeta Perséfone é o matemático Adhemar Eugênio de Mello. Ele também é um estudioso da astronomia, astrologia e da história das civilizações maia e astecas. Vejam bem aí, ó. Ele que se diz aí um astrônomo e que, ao mesmo tempo, acredita na astrologia. Então, isso já é algo muito suspeito, né? Porque uma vez que uma pessoa tenha uma formação séria em astronomia, ela percebe que a astrologia não tem o menor embasamento,
né? Quer dizer, são coisas completamente antagônicas. Claro que a astrologia foi uma espécie de antepassada, né? Foi uma espécie de, assim como nós temos a química e a alquimia, né? Nós temos a astronomia e a astrologia. Só que aos poucos, na medida em que o homem foi se desenvolvendo, a ciência foi se desenvolvendo, melhor dizendo, né? Se viu que as premissas da astrologia não tinham mais razão de ser. Né? Então, quando a pessoa se diz astrônomo e acredita em astrologia, a gente já começa a achar que há alguma coisa de errado nisso tudo. E vejam ali que eles rapidamente mencionam as chamadas previsões dos maias. Quem assistiu os nossos estudos sobre a questão das previsões para 2057 sabe que justamente surgiram essas previsões dentro do movimento espírita em função de uma reportagem num jornal que era dirigido pela senhora Marlene Nobre, onde ela consulta, digamos assim, ela faz uma entrevista com um místico que dizia lá interpretar as profecias maias e dizia, né, que no ano de 2012 haveria essa tal transformação no planeta e que nós entraríamos numa nova fase da humanidade. E foi então que ela, assim como o senhor Geraldo Lemos Neto, escreveram o livro Não Será em 2012, onde eles previam o início dessas transformações para o ano de 2019. E agora, né, como nós vimos nessas nossas lives, e são de conhecimento da maioria de vocês, a data já mudou para 2057, onde eles acreditam que a Terra já alcançará até o ano de 2057, né, o estágio aí, o nível de planeta em regeneração. Então, perceba que são informações antigas, né, que inclusive advêm de períodos anteriores a esse astrólogo místico, que inclusive promove uma série de excursões muito bem pagas, né, a lugares místicos mundo afora, e que serviu aí de fonte e de inspiração para toda essa questão aí de 2019, 2057, que anda pervagando no movimento espírita. Então, vamos lá. Terra, e é com o antigo calendário maia que ele prevê que a Terra está se aproximando do fim de um ciclo e que a existência do 10º planeta, embora negada pelos astrônomos, pode ser notada pelos pequenos desvios nas órbitas dos 3 últimos planetas do Sistema Solar, Urano, Netuno e Plutão, e também pelo desvio da rota de sondas espaciais da NASA. Tudo isso, segundo ele, só poderia ser provocado por um campo de atração, e esse campo seria o planeta Perséfone. Eles se utilizam, por vezes, dessas informações, que eu não sei de onde que eles realmente tiram, né? Porque dizendo que há cálculos, falando da existência desse planeta Nibiru, mas são todas especulações, né? E nada tem de oficiais. Então, o que a gente pode perceber é que não há um amor pela verdade. Há uma série de teorias conspiratórias, né, uma série de inverdades, informações enviesadas que eles gostam de se utilizar para tentar dar um cunho de chancela à existência desse planeta, assim como muitas outras informações, como a gente tem visto, inclusive, no meio ufológico. Então, vamos lá. Mas Adhemar Eugênio de Souza não se arrisca a prever uma data para o fim do mundo. Ele confessa que isso depende de estudos muito mais profundos, feitos por astrônomos e geólogos. Só que os astrônomos e geólogos não concordam com nenhuma dessas teorias e acham mesmo um absurdo, uma loucura toda essa história sobre o planeta Perséfone e o fim do mundo. O projeto Alvorada, criado por Luiz Gonzaga, prevê a criação de 12 comunidades para o 3º milênio. Essas comunidades seriam, segundo Luiz Gonzaga, centros avançados de pesquisas paracientíficas e teriam até campos de pouso para discos voadores. Olha aí,
olha onde entra a ufologia nessa história. Como sempre, né, nós temos visto aí a ufologia e os ufólogos ou os simpatizantes envolvidos nessas teorias mirabolantes, né, que não só envolvem o suposto contato de extraterrestres, mas também outras questões astronômicas sem qualquer base teórica, né, e nem também de ordem prática, como essa questão da volta do planeta Chupão, ou da existência do planeta Chupão. Nós falamos volta, porque daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês, né, pessoas que mais recentemente vêm novamente procurando inserir dentro do movimento espírita e também em outras plagas por aí, né, no espiritualismo genérico, no esoterismo, né, nesses centros universalistas, novamente essa ideia de que há um chamado planeta Chupão e que, estando nós, né, a humanidade muito próxima, né, teoricamente, dessa fase de transição, né, os indivíduos vão ser tragados por esse planeta. Por isso que o nome planeta Chupão, porque ele tragaria, ele sugaria. Agora não se sabe se são as pessoas com corpo e tudo, ou os espíritos, né, em sua direção, né, tragaria para junto de si esses espíritos ou essas pessoas. A gente não sabe se é com corpo e tudo ou não, né, à medida em que fosse aí se aproximando e causando também toda essa problemática de uma série de adventos apocalípticos, catastróficos, né, que estariam se aproximando. Quer dizer, estariam, né, em tese, né, porque uma série de previsões já foram dadas, feitas para épocas diferentes, e até hoje, nós estamos no ano de 2023, nenhuma delas se confirmou. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aí? Novamente, no nosso movimento espírita, né, essa previsão da aproximação do astro intruso e, consequentemente, os tais dos contatos extraterrestres. Vimos lá numa das nossas primeiras lives aquela seita apocalíptica, né, que inclusive ocasionou a morte de várias pessoas por vias aí de suicídio, né, em que eles diziam a mesma coisa praticamente, né, que em determinado momento, muito próximo à destruição praticamente completa do planeta, os extraterrestres se aproximariam para salvar as criaturas. Então, novamente estamos vendo aqui, né, como vocês acabaram de ver nesse pequeno documentário, essa pequena reportagem, né, a mesma informação sendo divulgada. Inclusive comunidades, né, construindo abrigos, né, e sempre na esperança de que os ETs apareçam para resgatá-los, salvá-los, enfim, fazer alguma coisa em favor deles. Porque todos os que vivem nestas comunidades acreditam que está muito próximo o contato com civilizações mais avançadas de outros planetas. Ele diz que desde os 9 anos de idade tem visões e por 2 vezes viu grandes mudanças na Terra. Luiz Gonzaga afirma que viu principalmente grandes alterações no clima, muito frio e muito calor, além, é claro, da invasão da Terra pelo mar. Mas, ao contrário de outros videntes, de outros profetas do Apocalipse, Luiz Gonzaga não prevê o fim da humanidade, mas sim grandes modificações em nossa civilização. Para ele... O discurso é praticamente o mesmo, né? Eles preveem uma série de catástrofes, mas não, pelo menos ultimamente, preveem que a Terra vai ser completamente destruída. Fizemos também, alguns meses atrás, né, todo um histórico, né, das principais previsões que foram feitas no passado, né, inclusive algumas até anteriores à vinda de Jesus à Terra,
onde sempre, né, houve a crença de que haveria essa transformação abrupta do planeta Terra, né? Então, parece que é algo que está quase que no inconsciente coletivo, essa ideia fantasiosa de que alguma coisa vai transformar a Terra num paraíso. Né? Então, nós convivemos aí com isso daí ao longo de muito tempo, né, ao longo de séculos, e essa mesma ideia fantasiosa alcançou o seu lugar aqui no movimento espírita, através, principalmente, de Edgar Armond, que nós citamos no início, e Hercílio Mais, né? E agora, mais recentemente, com essas previsões atribuídas a Chico Xavier, onde, inicialmente, tudo viria a ocorrer em 2019 e já passaram as previsões para o ano de 2057. A salvação não está só nas terras altas, mas sim no próprio homem. Que conselho você daria às pessoas que vivem hoje nas grandes cidades? Um conselho assim tão genérico, eu diria que esses acontecimentos todos, eles nos, vamos dizer, nos convidam, eles são sobretudo um convite, eu diria, à interiorização. Me parece essa a questão fundamental, o homem descobrir, na verdade, quem é ele, a partir de uma pesquisa interior. Porque, através desse recurso, desse meio, a gente poderá não só pesquisar o passado, como o futuro, nossas vidas anteriores, obtendo todo um grau de certeza, de confiança nas nossas próprias possibilidades, na nossa condição também de ser eterno, indestrutível, portanto, passivo de sobreviver eternamente a todas as transformações que o nosso planeta vai sofrer agora e que haverá. Como vocês podem ver aí, é uma coisa que nos preocupa, é que esses indivíduos, eles acabam falando coisas sensatas, né? E outras coisas completamente absurdas. O que é uma característica justamente dos espíritos pseudo-sábios. Eles misturam verdades com erros clamorosos. Então, nós vemos até pessoas que acreditam na reencarnação, acreditam na comunicabilidade dos espíritos, né, acreditam na sobrevivência da alma, como esse rapaz, né, esse moço aí está bem demonstrando, né? Mas, infelizmente, são pegos em fantasias. Então, o nosso temor é justamente esse, porque quem não conhece o Espiritismo não sabe reconhecer nesse discurso dessas pessoas, nesses discursos, né? Porque não é só um, eles não sabem reconhecer o que realmente o Espiritismo ensina e o que ele não ensina. Então, o que a gente percebe é que esses indivíduos são até bem informados até determinado ponto, mas depois eles se perdem nessas fantasias, né? Nessas informações mirabolantes, né? E é uma pena, né? Porque eles prestam um desserviço a si próprios, né? Porque, obviamente, esse vídeo aí foi lá da década de 70, década de 80, já estamos em 2023 e nada que ele esperava, né, veio a acontecer. Então, foi mais um, né, que acabou desmoralizado. E o que nós dizemos em relação aos que exploram essa temática hoje é que eles também serão desmoralizados. Assim como Edgar Cayce previu, por exemplo, coisas até para o fim do século XX, né, para acontecer até o final do século XX, inclusive com a emersão de Atlântida. Ele chegou a afirmar que a Atlântida emergeria do fundo do mar até o final do século XX. Né? Então, claro, Edgar Cayce, né? O Edgar Armond também disse isso, né? Porque repete as previsões de Edgar Cayce, né, no seu livro Os Exilados da Capela. Edgar Cayce desencarna em 1945, né, até, digamos assim, ainda tendo certa respeitabilidade, né,
Agora, o Edgar Moll, a mesma coisa, né? Muita gente, ele mesmo desencarnou e muita gente ainda prestigiando os seus ditados, os seus relatos, né? Mas esse indivíduo aí, por exemplo, ele, né, já viveu numa época onde se pôde verificar mais adiante, né, porque nós já estamos no século XXI, que nada daquilo, né, que ele esperava veio a acontecer. Então vamos lá, vamos continuar aqui, temos bastante coisa pela frente. De sofrer sempre no futuro. Que Jesus disse que a respeito do fim do mundo, ninguém sabe o dia nem a hora. O que é importante, dizia Jesus, é que a gente esteja sempre, a qualquer momento, preparado, isto é, preocupado com a vida presente e não preocupado com a vida dos anos que vai nos seguir nesses nossos tempos. Vocês... Exatamente, né? Quer dizer, perceba aí que... Aí já vai entrar o André Luiz Ruiz aí. Que essas pessoas são até contraditórias, porque ao mesmo tempo que eles põem medo nas pessoas, depois eles vêm com essa conversa apaziguadora, dizendo que não, que nós devemos ficar tranquilos, que o que importa é o nosso progresso individual, moral. Quer dizer, fica uma coisa completamente contraditória, né? Quer dizer, eles pregam uma fantasia de um lado, um temor, e depois vem com um discurso, né, completamente diferente. Bem, então agora nós já entramos, né, na questão de alguns divulgadores da atualidade, alguns divulgadores contemporâneos dentro do movimento espírita, voltando com essa questão de astro intruso, de planeta chupão, etc, etc, etc. Né? E nós pegamos esse trecho do André Luiz Ruiz, onde ele deixa isso bastante claro. Né? Mas antes disso, vamos dar aqui uma olhadinha nos comentários de vocês. Não sei como é que está a transmissão. Para mim, aqui está dando um atraso danado entre som e imagem, mas vamos ver, né, como é que vai ficar. Bem, quem também se achegou aqui a nós foi... Deixa eu ver aqui. Tem que voltar um pouco aqui, que está bem lento aqui a Liliane dos Santos, né? Ela que fala, se não me engano, aqui, eu acho que do Rio Grande do Sul, não é isso? Deixa eu ver aqui quem mais. A Mônica Yosimura, né? Que está aqui conosco. A Fernanda Linhares lembra aqui, ó, não sei se vocês lembram do tal Carlinhos Vidente, fez previsões que todo o litoral brasileiro iria inundar, que boa parte do Brasil seria tomado e que o eixo da Terra sofreria grandes alterações. Exatamente, são pessoas que requentam essa história, porque já há muita literatura a respeito, né, com o intuito de angariar respeitabilidade, holofotes, inclusive criando projetos em função disso. Né? Então, eles compram terrenos, constroem lá os seus abrigos anti-apocalípticos, né? E, né, explorando aí a credulidade alheia. Aí ela comenta aqui, a Fernanda Linhares, o homem sumiu depois que passou... Deixa eu ver se eu coloco aqui. A aparecer de relógio e correntes de ouro. Exatamente, o golpe se repete, né? De tempos em tempos, depois que eles veem, né, esses diferentes indivíduos veem que a história caiu novamente no esquecimento, eles voltam com essa história novamente. É o que tem acontecido no nosso movimento espírita. Né? Bem, então acredito que sejam os comentários aí de vocês iniciais. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo, onde vocês estão vendo aí o André Luiz Ruiz. Então, vamos lá. Puderam ver algumas coisas interessantes. O grande conjunto de laboratórios, de telescópios colocados no espaço, mas nós não mostramos, porque não havia muito tempo, mas existem hoje esforços dos países mais desenvolvidos em construção, já estão prontos, inclusive,
telescópios, observatórios astronômicos nas regiões polares. Os Estados Unidos têm, a França também, observatórios que localizados nesta região. A gente pergunta por que ali, depois de tantos telescópios já postos flutuando à nossa volta. O que acontece muito, né? Às vezes o indivíduo nem é mal intencionado, mas o que acontece muito são pessoas que não se aprofundam nas questões, elas não são, às vezes, da área, ou não procuram se informar efetivamente, sabem das informações, tomam conhecimento das informações e depois interpretam à sua maneira. Por que que há uma série de telescópios sendo colocados nos polos, né, do planeta Terra? Porque as condições de observação dos planetas nesses lugares é melhor, até mesmo em função da falta, né, de poluição, né, da inexistência, melhor dizendo, da poluição que ocorre nas grandes cidades. Né? Hoje, a maior parte das cidades do mundo, né, não se consegue ter uma visão muito clara, uma observação muito clara dos céus em função da poluição. Né? Quer dizer, os gases que se formam ali e também as luzes das cidades dificultam uma observação melhor desses telescópios. Tanto os telescópios pequenos, né, de amadores, como os maiores, né, nas estações aí, de observação do espaço. Né? Então, aí a pessoa pega simplesmente essa informação de que estão sendo instalados uma série de telescópios nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul, e aí começam a achar que aquilo é por uma razão especial, porque estão tentando esconder alguma coisa, e não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Então vamos lá. Porque há um indício na tradição dessa vinda deste planeta que ele só começará a ser visível a partir do hemisfério sul, porque ele tem uma órbita diferente, uma órbita inclinada em relação ao plano dos planetas que giram em torno. Gente, não tem, como vocês bem sabem, né? Não preciso nem dizer, mas para aqueles que estariam vendo essa nossa live, não há qualquer indício de planeta nenhum, né, invadindo o nosso sistema solar ou vindo em direção à Terra. O movimento dos planetas não é esse. Nunca foi observado nenhum planeta fazendo esse tipo de aproximação. Tá? É algo que não existe nada na astronomia, né, que possa servir de exemplo para algo assim. Então, a gente vê que é uma teoria de quem não conhece absolutamente nada sobre o movimento dos astros. Caso algo assim acontecesse, acabaria fomentando uma série de desequilíbrios no nosso sistema solar. Né? Um planeta que simplesmente vai se movimentando, né? Enfim, né? Não é assim que acontece. Né? Tanto é que alguns já estão chamando o tal do planeta intruso de planeta cometa. Gente, não existe planeta cometa. Ou é cometa ou é planeta. Então são pessoas que demonstram com esses comentários, com essas fantasias, com essas narrativas, completo desconhecimento básico da astronomia. Não se precisa nem ser astrônomo, é só ter um conhecimento básico, ler um pouquinho para a pessoa saber que não existe planeta cometa, né? Que são elementos astronômicos completamente diferentes entre si. Né? Não existe nada híbrido que seja ao mesmo tempo um cometa e ao mesmo tempo um planeta. Né? Só para deixar bem claro isso daí, então o senhor André Luiz Ruiz está completamente desinformado e é mais um que abraçou essa teoria que de científica não tem nada e muito menos doutrinária. Do Sol. E ele só será visível
inicialmente a partir do hemisfério sul. E nenhum lugar mais adequado para se fazer essa busca, senão os telescópios colocados no Polo Sul. Agora, você viu também que com tantos telescópios flutuando por aí, nós estamos impedidos de ver determinadas áreas do espaço. Algumas coisas estão bloqueando a visualização de coisas que deveriam estar sendo visíveis. Com tantos telescópios para facilitar isso, por que que os programas de computador não podem revelar ao... Novamente, né, uma teoria conspiratória que hoje, com a existência do James Webb, né, que é um telescópio que vem aí revolucionando, né, todas as observações, porque se tornam muito mais claras, muito mais profundas, muito mais detalhadas, essa teoria dele acaba perdendo ainda mais o valor, né? Porque o James Webb tem características, inclusive, muito mais avançadas do que, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, que é o que vinha sendo mais utilizado. Então, muito pelo contrário, né, do que ele anda falando, cada vez mais, né, se tem tido uma noção muito mais exata do que ocorre no espaço do que anteriormente, né? Então, ele alega aí que existem algumas áreas em que não se pode efetivamente visualizar alguma coisa, mas isso não corresponde à verdade. Ao que quer buscar isso, as imagens do que está por detrás. Isso é para você pensar. Você viu nas imagens anteriores, Svalbard, os países construindo abrigos subterrâneos, vários governos da Terra preocupados com isso. Só que ninguém leva às pessoas informações a esse respeito. Não que devamos fazer disso, eu vou fazer um buraco no fundo do quintal da minha casa para me esconder. Pessoal, abrigos subterrâneos sempre, ou quase sempre existiram, né? Essa ideia, ela começou a crescer a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Onde, já com a aviação bem mais desenvolvida, os bombardeios aéreos começaram a ser vislumbrados, né, como uma possibilidade, e aí começou a construir abrigos subterrâneos. Mais tarde, com o advento da Guerra Fria, né, e com a questão da bomba atômica e dos arsenais nucleares, né, se passou a ter uma ideia da construção de abrigos subterrâneos muito mais reforçados para que, pelo menos, uma parte da população possa sobreviver a uma suposta, uma provável, enfim, uma possível, melhor dizendo, hecatombe nuclear. Não tem nada a ver, né, a construção desses abrigos com os cientistas achando que esse planeta intruso realmente exista. Então, perceba que né, a desinformação leva a isso. Né? Quer dizer, a pessoa não entende, né, não está suficientemente informada e começa a ligar coisas que absolutamente nada têm a ver. Né? Então, abrigos subterrâneos são abrigos para proteger as pessoas de bombardeios, inicialmente, foram construídos para isso, e depois como abrigos antinucleares. Então, vamos lá. Né? Não nesse desespero, mas é importante que quem está com olhos de ver e ouvidos de ouvir, pense. Pense porque é um momento especial do nosso crescimento. André, agora eu vou pedir, eu gosto muito assim, de questões práticas. Então você já colocou o cenário, né? Imagens, profundas reflexões. Então agora eu fiquei aqui me perguntando, como nos prepararmos para esse momento? Quer dizer, que dicas práticas para aqueles que estão te vendo e te ouvindo no dia a dia? Quais são as dicas práticas para que cada um possa se preparar para esse momento de transição planetária, André? Vejam aí como vem sendo tratada essa questão de transição planetária. Né? É uma coisa completamente assim, uma teoria que deixa as pessoas completamente apreensivas, né? Ao ponto ali da entrevistadora, né?
pedir dicas como que nós vamos passar por isso, né? Como é que as pessoas vão poder passar melhor por essa fase da humanidade, tudo acalentado para essas ideias de destruição do planeta, de grandes desastres, enfim, né, que vêm sendo aí exploradas ao longo do tempo. Vamos ver a resposta dele. Eu diria assim, Delmar, que aproveitar cada momento para fazer o bem. Não o bem para salvar-se, não o bem para ficar famoso, não o bem para ser um religioso bom, mas fazer o bem para tornar-se bom. Não viemos aqui vender livro, não viemos aqui divulgar literaturas de autoria de A, de B ou de C, mas, dentro da sua pergunta, nós temos o próximo romance do Espírito Lúcio, que está sendo já editado, vai ser editado, lançado agora, dentro de alguns dias, fala dos herdeiros do novo mundo, os que vão herdar a terra. E dá essas explicações que você pergunta, mostrando o que fazer. Diante dos ensinamentos de Jesus, como nos conduzir nesse processo para herdarmos a terra. Então, né? Então ele dá lá as suas dicas, ele que é justamente o médium, né, desse espírito aí, Lúcio, e que também, de certa forma, fala, né, trata dessa questão de transição planetária, que no meu entender, individualmente, acreditamos vem sendo tratado de uma maneira muito sensacionalista, muito abraçando em demasia essas teorias que já foram mais do que confirmadas como sendo falsas, né? Inclusive, antes nós vamos citar justamente o Ramatiz aí, né? Mas antes disso, eu vou deixar assim bem claro aqui que no livro Mensagens do Astral, o Ramatiz diz assim, ó, em função da aproximação do tal astro intruso. O seguinte, ó, lá na página 37 desse livro que eu acabei de citar, Mensagens do Astral, que anteriormente foi chamado de conexão de profecias. Nós vamos citar isso também daqui a pouco. Então, na página 37 consta o seguinte: a fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992, e os efeitos se farão sentir até o ano de 1999. Então, já se passaram 24 anos. E ele prossegue dizendo: pois o advento do terceiro milênio será sobre os escombros, que em todas as latitudes geográficas revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, isso Ramatiz disse lá, o Hercílio Mais, né, lá pelos idos de 1980, né, aproximadamente, daqui a mais alguns anos, os vossos geofísicos anunciarão apreensivos a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Então, já estamos em 2023, 24 anos se passaram, né, desde que essa data se expirou, né, e absolutamente nada disso aconteceu. E ainda diz o seguinte: mais ou menos entre os anos 1960 e 62, os cientistas da Terra notarão determinadas alterações em rotas siderais. Isso aí já consta da primeira versão do Mensagens do Astral, que foi o Conexão de Profecias, tá? Que data aí dos anos 50, tá? Então, os cientistas da Terra notarão determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno da aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro, apenas a percepção de sinais de ordem conjectural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século, no caso, o século XX, né? E eles
né, esses divulgadores mais contemporâneos dessas previsões costumam dizer isso. Ah, não, ele não vai ser bem avistado, né, ele vai ser sentido, que vai ter alguns cálculos astronômicos que vão indicar que há alguma coisa ali. Gente, não há nada, não há cálculo astronômico indicando nada. Tá? São todas conjecturas dessas pessoas, desses espiritualistas, que simplesmente gostam de criar informações para dar um cunho científico àquilo que é mera fantasia. Bem, então vamos lá. Vamos continuar aqui. E vocês estão vendo aí a imagem do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz, né, psicografado pelo Hercínio Mais, cuja primeira edição foi através da editora da Boa Vontade. Então, guardem essa informação. Vamos lá. Vamos ver aqui. Que coisa... vamos lá. E esse aí é o Alziro Zarur. Tá? Esse que passou aí foi o Alziro Zarur, que é justamente o fundador da Legião da Boa Vontade. Tá? E anteriormente ali... Pronto. E anteriormente ali nós vimos, né, aquele livro que foi o Conexão de Profecias, né, e que depois mudou o nome para Mensagens do Astral. É justamente nesse livro Conexão de Profecias, né, que contém todas essas previsões aí. Né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, novamente, deixando bem claro ali que foi a Legião da Boa Vontade, que... por que a Legião da Boa Vontade se interessou pelos livros Ramatiz? Porque essas profecias do Edgar Cayce também chegaram aos ouvidos do Alziro Zarur. E o Alziro Zarur, da LBV, tinha um programa de rádio em que ele anunciava toda vez que de 1000 passou, mas de 2000 não passaria. Né? Então, as previsões de Ramatiz, a própria existência do espírito Ramatiz, confirmando essas suas ideias, né, fez com que ele se interessasse, né, e fazer com que a editora da Boa Vontade publicasse os livros daquela entidade espiritual. Então vamos lá. Alziro Zarur, programa de rádio. O Emanuel, falando sobre a conexão de profecias, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O absinto é aquele planeta que está no Apocalipse de Jesus, o planeta apelidado Caminhão do Lixo. Nós sabemos que 2/3 da humanidade vão perecer, não ficarão mais aqui. E a outra parte, a terceira, a parte final, também não vai ser integralmente salva. Ela vai passar pelo teste do fogo. Olha aí. Será provada como se purifica a prata, como se purifica o ouro. O número dos salvos na Terra, número simbólico, 144 mil. E, entretanto, o mundo tem 4 bilhões de habitantes. Então a maioria é lixo. Lixo moral, lixo mental, lixo espiritual. É a maldade, é a traição, é a inveja, é a calúnia, é o deboche, é o demônio da perversidade. Ora, a Terra passa por ciclos cósmicos, crísticos, históricos de renovação. Bem, deixando ressaltado aqui que todas essas teorias, né, inclusive esses termos, são justamente praticamente os mesmos termos
né, e comentários que nós vemos no livro Mensagens do Astral, que foi rebatizado, né, que antes se chamava Conexão de Profecias. Então, vemos aí, né, que a LBV, ela teve, o Alziro Zarur, né, teve esse programa aí durante muitos e muitos anos. Então, vejam quantas pessoas foram, de certa forma, influenciadas, né, por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de informação, e é por isso que essas previsões, essas fantasias, essas ideias perduram até hoje, porque foram divulgadas durante muitos anos. Numa época que o rádio era muito ouvido, né? Esse programa do Alziro Zarur tinha uma audiência muito grande. Então, principalmente os mais antigos, né, no movimento espírita, se deixaram, de certa forma, não todos, né, impregnar por essa ideia de planeta intruso, planeta chupão, né, que até hoje, como eu vou mostrar para vocês, já mostramos aí o André Luiz Ruiz, né, repisando essa mesma ideia, essa mesma fantasia que se criou lá atrás com Edgar Cayce, vindo através do Edgar Armon e depois com o Hercílio Mais. Então vamos lá. Daí o lema renovar ou morrer. A Terra está passando por um final de ciclo trágico em que haverá separação dos bons e dos maus. Reparem aí essa questão, né? Já até apareceu aí. Né, um final de ciclo trágico onde haverá separação entre o bem e o mal, dos bons e dos maus, né? E daqui a pouco, né, mas nós vamos apresentar aí o Wagner Borges, fazendo até uma consideração muito interessante sobre isso, mas vamos comentar, mas eu estou chamando a atenção para que vocês foquem bem nesse tipo de abordagem, porque vai ser comentado mais adiante. E nós estamos aí, né, mais uma vez, nós faremos uma breve análise desse suposto médium, né, que vem procurando explorar essas fantasias, trazê-las todas de volta, requentar todas essas fantasias, né, que esse suposto médium Pedro, né, num centro universalista, né, sempre eles, chamado Casa Plataforma da Oração. E ele aí, supostamente incorporado, né, com duas moças muito maquiadas ali do lado, né, com uma aparência muito próxima, isso é proposital, né, de certas descrições de ETs nórdicos. Então, perceba que tem toda uma exploração, né, da questão ufológica também, porque dentro das raças de ETs, que eu já mostrei para vocês, tem uma raça chamada de ETs nórdicos, né, que tem muito a aparência, né, dos suecos, noruegueses e dinamarqueses aqui da Terra, né? Então vamos lá, vamos ver o que esse Pedro, né, tá dizendo aí. Um astro se aproxima. O astro de um magnetismo primitivo, extremamente agressivo, se aproxima. E aqueles que estiverem em sintonia com o astro serão tragados por ele. E recomeçarão em mundos primitivos. Muitos já estão marcados e não tem mais como voltar atrás. Quando o astro chegar, eles serão levados. Mas isso não é motivo para entrar em revolta. Mesmo com a marca, a sua mudança de atitude e de conduta para melhor será levada em consideração quando for estragado pelo astro. Estragado. Dependendo de como será as suas vidas nesses planetas, porque eles passarão por várias encarnações nesses mundos, se eles evoluírem lá, moralmente, se eles se redimirem,
eles poderão estar voltando para o planeta Terra. Eles poderão estar retornando para cá e viver no paraíso, num mundo regenerado. Porque aqui no planeta Terra, na sua parte física, na sua parte natural, das riquezas naturais, já é um paraíso. E vai ficar mais, ele vai melhorar, vai ficar ainda. Agora atentem bem para aquilo que ele vai descrever como um planeta renovado. Vejam bem. Ainda mais belo, com mais riquezas naturais, e novos seres surgirão aqui. Animais, novos animais surgirão. Novos animais, como se fosse assim fácil, né? Ocorresse num passe de mágica. Novos animais vão surgir da onde? Quer dizer, onde entra a lei da evolução? Nós sabemos que os animais atuais, né, são oriundos de animais muito mais antigos, né, que foram aos poucos sofrendo suas devidas transformações. Agora, de onde que vão vir esses animais? Assim, de uma hora para outra? Né? Em alguns poucos anos, se surgem novos animais assim do nada? Quer dizer, isso é algo que carece completamente da mais básica noção científica. Novas plantas, novas flores, novas vegetações, novas árvores, ainda mais belas, frutos novos, ainda mais saborosos. As águas, os seres marinhos, muitos modificarão. O seu contato com esses seres será amigável. Vocês terão um contato maior com a natureza. Vocês terão um contato maior com os animais no mundo regenerado. Eles interagirão com vocês. Vocês montarão em seres aquáticos imensos e nadarão com eles no mar, amigavelmente. Isso será comum aqui. Lembrando que essa live aí, né, desse rapaz é super recente, então vem confirmar aquilo que nós falamos no início, que é a volta, né, da ideia do tal do planeta Chupão, né, vindo através de pessoas dentro do nosso movimento espírita, que são reconhecidas como espíritas, e outros indivíduos que se dizem médios, né, que inclusive às vezes citam o próprio espiritismo, e que são advindos do universalismo. O universalismo é esse movimento que tem como mestre principal o espírito Ramatiz, né? Boa parte dos universalistas são pessoas que se dizem espíritas, mas que aceitam, né, todas essas teses, essas teorias, essas ideias do Ramatiz, que elas, como sabem que Ramatiz não é aceito pela maioria dos espíritas, então criaram um movimento paralelo, quase como uma cisão do movimento espírita, no qual eles se auto-intitulam espíritas universalistas. Quer dizer, eles dizem que não ficam só em Kardec, mas aceitam outras religiões, outras doutrinas, principalmente aquelas oriundas do Oriente, né? Então, Ramatiz tem essa proposta, né, de juntar o espiritismo com as doutrinas orientais, inclusive o Hercílio Mais sustentava essa postura de achar que o espiritismo tinha que fazer uma espécie de união, né, ou fusão, né, com as doutrinas espiritualistas em geral, o esoterismo, o budismo, o hinduísmo, a teosofia principalmente, né? Então, como isso, de certa forma, não preponderou no movimento espírita predominante, né? Então, eles meio que fundaram, né, um outro movimento chamado de universalismo, ou espiritismo universalista, né? Então, esse Pedro, ele hoje se coloca como um dos mais novos representantes do universalismo e tem aí voltado, né, nas suas aparições com essas ideias antigas do Ramatiz. Entre elas,
o do astro intruso. Então se tornará um paraíso ainda melhor do que agora. Já é um paraíso, mas a humanidade que está encarnada aqui não condiz com esse paraíso. Chegou o momento de a humanidade estar em equilíbrio com o paraíso que já existe e o que se tornará. Tá cheio de estudante espiritual fazendo mimimi, porque tá encarnado. Bem, tipo assim. Esse aí é o Wagner Borges. O Wagner Borges é um espiritualista, né, dentro aí desse movimento universalista, que diz, inclusive, psicografar Ramatiz. Inclusive, o que mais fica de interessante ao abordarmos os posicionamentos do Wagner Borges é que ele não aceita nenhum dos principais carros-chefes do Ramatiz. Ele diz, ele quase que como que acusa o Hercílio Mais de interferir muito na comunicação, uma espécie de interferência anímica, porque o Ramatiz que aparece para ele não fala em astro intruso, o Ramatiz que aparece para ele não fala em vida no planeta Marte, enfim, não fala de vegetarianismo radical. Então, temos um problema aí dentro do próprio movimento universalista, porque há uma espécie de racha, né, entre os que aceitam as mensagens de Ramatiz, tais como elas teriam vindo através do Hercílio Mais, e nós temos esse outro Ramatiz, que vem através de outros médios e que parece dizer coisas completamente em oposição ao que dizia antes, na época do Hercílio Mais, né? Então, é um tanto contraditório o que nós vamos ver, embora bastante acertado o que o Wagner Borges vai dizer, na nossa opinião, mas muito contraditório, porque ele vai justamente navegar contra a corrente de tudo que tem dentro desse movimento universalista, né? Então vamos lá, vou voltar só um pouquinho aqui para que vocês possam verificar desde o início. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu consegui. Vamos lá. E a humanidade estar em equilíbrio com o paraíso que já existe e o que se tornará. Tá cheio de estudante espiritual fazendo mimimi, porque tá encarnado. Tipo assim, eu não sou daqui, sabe? Eu não me adapto a esse mundo como é, as pessoas são grossas, aqui tem muito problema, ninguém estuda a parte espiritual, a humanidade está perdida e pior, entra com um joguinho de ego. Ainda bem que vai ter a separação do joio do trigo e o alto vai separar, e ela acha que é trigo, nunca que é joio. Isso é algo que eu já falo há muito tempo, né? Boa parte das pessoas que acreditam nessa história toda de transição planetária, como vem sendo colocada aí, né? A maioria dessas pessoas, infelizmente, como ele bem disse, né? Eu concordo, se acham trigo. Sempre os outros é que são um joio. Né? Então, essas pessoas se colocam numa espécie de pedestal, começam a criticar, ele está certo, ele vai falar isso, começam a criticar a tudo e a todos como elas estivessem num patamar superior. Né? E é isso que ele vai falar ali muito acertadamente. Só que eu acredito que ele, como um representante do movimento universalista, está, de certa forma, contradizendo tudo aquilo que o movimento universalista anda espalhando por aí. Né? Então, eu acredito que ele deveria rever também essas questões, porque, na verdade, quem colocou isso na cabeça dessas pessoas que ele está criticando foi o próprio movimento universalista, do qual ele é parte e um dos principais líderes. Né? E agora está aí criticando, até acertadamente, né? Mas está aí criticando as pessoas que pensam assim, sendo que foi justamente o movimento universalista que impregnou, né, até o próprio movimento espírita de todas essas ideias fantasiosas aí. Então vamos ver o que ele diz.
Você imagina, um planeta com 8 bilhões e meio de pessoas, tem um monte de gente atrapalhada e um monte de gente boa. E não é igual dentro da gente, tem coisa atrapalhada e coisa boa na gente também, e a gente está tentando melhorar. Então, pessoas julgando o outro num eventual apocalipse, fim de mundo, passar para a 9ª dimensão, e ela muitas vezes não está à altura do que está falando, cara. É um ser humano com qualidade e defeito igual ao outro. É estudante espiritual mimizento. Está sempre falando de fim de mundo, julgamento da conduta do outro, né? São patrulheiros ideológicos da conduta alheia e da humanidade. Então, quem reencarnou para aprender algo nesse meio como é, caótico, e para tentar melhorar o que puder. Não adianta ficar reclamando, eu vim de Órions, vim de Sírios, das Pleiades, ou vim do Himalaia. Esse médium Pedro que nós mencionamos vive dizendo isso. Ele que se inspirou e ele faz parte, vocês viram ali, né, Casa Universalista, ele se inspirou em tudo isso que esses espíritas universalistas dizem. E aí, volta e meia, né, ele mesmo se diz que vindo de Sírios ou de algum planeta aí distante no universo, e que também todos aqueles que o seguem devem ser espíritos vindos desses mundos muito mais adiantados e tudo mais. E aí, né, os próprios universalistas vendo que essas ideias vêm sendo exploradas e que são, na verdade, ridículas. Né? E estou aqui no mundo, e daí? Já está encarnado, tem IPTU, imposto de renda, tem assaltante na rua, tem crise econômica, tem guerra na Ucrânia, tem. Quem mandou reencarnar? Faz o melhor que você puder. E uma das coisas boas é a parte espiritual, para dar conteúdo para você enfrentar esse meio e tentar melhorar o que for possível a você. Faça a sua parte, melhora você em primeiro lugar. E aí você transborda com algo bom e melhora os outros no quadradinho ali da sua vida, onde Deus te colocou para fazer alguma coisa. Exato, e muita gente se achando aí missionária, né? Indivíduos muito especiais, uma categoria espiritual diferenciada de todo o resto da humanidade. Pessoal, isso é uma grande ilusão. E esses espíritos, né, no caso os desencarnados, adoram, né, esses pseudo-sábios, esses mistificadores, adoram aquilo que nós temos falado já insistentemente nos últimos tempos. Eles adoram explorar a vaidade, a nossa vaidade e o nosso orgulho. Sempre dando a entender, né, que nós somos especialíssimos, que nós nem deveríamos estar aqui, que nós somos o trigo, que nós seremos salvos, né, tal como acontece aí, né, nessa casa aí, plataforma que nós temos mencionado, né, onde esses espíritos aí, mistificadores, se é que realmente existe alguma comunicação espiritual ali, né, nós duvidamos muito, inclusive, adoram justamente bajular a plateia, né, tanto as pessoas que estão ali presencialmente, como aquelas que estão do lado de lá, né, no caso, assistindo pela internet, né, falando que justamente pelo fato de eles aceitarem o que eles dizem, elas são pessoas especiais, elevadas, enquanto aqueles que não aceitam são verdadeiros cegos espirituais. Que os seus seguidores são os despertos, aqueles que já estão amadurecidos espiritualmente, e todo o resto está cego, é obtuso, é atrasado, enfim, é o trigo que vai ser levado pelo planeta Chupão, né, tragado pelo planeta Chupão, e que dificilmente irá voltar aqui pelo planeta Terra renovado, né, com espécies animais completamente diferentes, com plantas, né, etc, etc. Toda essa fantasia que permeia e que tem como ponto central esse tal planeta Chupão aí, Nibiru, astro intruso, né, que serve aí de alavanca para toda uma outra série de fantasias que vem, né, junto, né, que eles acabam trazendo, igual a Atlântida, né? Por que muita gente divulga essa questão de Atlântida? Não é
por uma questão meramente voltada se Atlântida existiu ou não. É porque em cima da ideia de Atlântida, muita fantasia é colocada, né? E aí muita gente começa a dizer, eu sonhei que eu encarnei na Atlântida, que eu era um Atlante. Quer dizer, né? Isso é para atiçar cada vez mais a fantasia, o imaginário dessas pessoas muito crédulas, né? E, obviamente, venderem também muito livro, fazerem muita palestra, enfim, né? Explorando todas essas fantasias mirabolantes. E estudantes espirituais, em lugar de lamentação, deveriam ser os primeiros a ficar alegres, porque tem um conteúdo excelente de conhecimento para atravessar mais uma encarnação e não ficar rateando, né? Dando passo em falso, com medo de fim de mundo, com isso ou com aquilo. Nenhum de nós morre. Então, quando alguém fala em fim de mundo, fala, e daí? Eu não morro. E outra, já desencarnamos várias vezes. E o que tem que ter não é fim de mundo, é fim da ignorância, fim da arrogância, fim das tolices internas dentro de nós todos, começando por mim mesmo, o Eudes e vocês que estão assistindo. Estamos aqui trabalhando, lutando, cada um na sua. Tá aí. Vamos então até tirar aqui o vídeo, né? Voltou lá para o início. Deixa eu remover aqui, pronto. Bem, pessoal, então vocês viram aí, né, a série de contradições, porque, como dissemos anteriormente, o Wagner Borges é um dos líderes desse movimento universalista, eles se dizem aí contrários à chamada ortodoxia espírita, eles acham que há coisas além de Allan Kardec, e agora, vendo que essas teorias caíram no ridículo, né, tiram o corpo fora como se nada tivessem com isso. Ele falou, inclusive, coisas muito acertadas, eu até assinaria embaixo, mas, né, faltou ali reconhecer que boa parte dessas fantasias são oriundas do movimento universalista. Esse mesmo aí, né, que foi amparado, foi abraçado por Edgar Armond, por Hercílio Mais, né, e por tantos outros aí que seguiram as previsões de Edgar Cayce, né? Inclusive o Edgar Armond divulga essas previsões de Edgar Cayce sem dizer de onde ele tirou. Assim como também a teoria de Capella, em nenhum momento ele diz de onde ele tirou, né? E que nós sabemos hoje também ser uma total fantasia. Em Capella, né, não há planeta nenhum, né, as condições lá de vida, se existem, são completamente diferentes dos aqui da Terra, né? Então, é algo que não algo que não fecha, é uma conta que não fecha. As fantasias são tantas que aí, quando você vai ver, a conta realmente não fecha. Bem, para um estudo mais adiante, nós vamos fazer hoje, mas vamos deixar para um estudo mais adiante uma análise de uma mensagem que teria dado Emmanuel aos caravaneiros da Legião da Boa Vontade, que procuraram Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, né, em 5 de janeiro de 1954, querendo a confirmação de Chico Xavier em relação, inclusive, às previsões de Ramatiz sobre o tal planeta intruso, tá? E, inclusive, também sobre a própria existência de Atlântida. Então, na nossa próxima live, nós iremos analisar essa mensagem, né? Vamos ver o que o Emmanuel disse sobre essa questão da verticalização do eixo da Terra, né? Sobre as previsões de Ramatiz, o que ele fala sobre Atlântida, né? Vamos analisar muito bem isso, porque justamente tem sido essa mensagem, né, atribuída a Emmanuel, muito utilizada pelo senhor, pela doutora Marlene Nobre e pelo Geraldo Lemos, ao tratarem da questão inicialmente 2019 e que depois a data já passou para 2057, tá?
Só que, como nós já demonstramos no estudo sobre as previsões para 2057, eles não revelam, na sua plenitude, a origem dessas, nem a situação, né, em que essa mensagem apareceu. Eles simplesmente só tiram ali alguns trechos porque eles não quiseram, né, atrelar essa questão de 2019, inicialmente, né, a figura do Ramatiz, porque eles sabem que as datas que Ramatiz passa já se esboroaram faz um bom tempo. Como nós dissemos lá no início, as previsões eram para ter ocorrido, né, assim, aqueles fatos teriam que ocorrer até 1999 para 2000. Né? E efetivamente não ocorreram. E vocês vão ver lá, já vou até adiantar, né? Vamos ver no nosso próximo estudo, que Emmanuel, de certa forma, chancela essas previsões. O que aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada, né? Até para espíritos tidos como muito respeitáveis dentro do nosso movimento espírita. Então, nós vamos deixar um programa só para analisar essa mensagem e vocês verem, né, a gente analisar juntos o que Emmanuel falou sobre essa questão toda, inclusive da verticalização do eixo da Terra, essas previsões todas, incluindo inclusive a questão aí de Atlântida. Tá bom, pessoal? Então, agradecer. Vamos ver aqui o que vocês têm aqui a dizer. Parece que a internet deu uma melhorada aqui, né? Então, vamos ver aqui o que vocês nos disseram para chegarmos, então, ao fim do nosso estudo de hoje. Bem, a participação de vocês foi bastante grande, né? Muitos comentários, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui nas... E se quiserem ainda fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, né? Claro que a gente procurou não detalhar, porque muita coisa a gente já detalhou em outros estudos, né? Então ficaria demasiado longo estar repetindo tudo aquilo. Quem quiser se aprofundar mais, né, pode ir lá na nossa série de estudos em que nós falamos, inclusive, sobre essa questão das previsões para o ano de 2057. Nós analisamos algumas das falas da Marlene Nobre e também do senhor Geraldo Lemos. Bem, então já voltamos aqui. A Liliane Santos agradecendo aqui pelo nosso trabalho, né? Nós que agradecemos aí, Liliane, por estar nos prestigiando em nosso estudo, prestigiando o nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Sheila Siqueira tem aqui um comentário interessante. Vamos ver se eu consigo fazer aparecer aqui, ó. Esses impostores enganam pessoas ingênuas e fazem delas uma massa de manobra para terem cada vez mais seguidores, espalhando essas mentiras para todo canto. Exatamente, requentando, e o que é pior, né? Requentando antigas mentiras, né? Vladimir Cabral dizendo que no programa Transição, quando tinha esses assuntos, ele nem assistia. Vou ver aqui. O Mozart Rosa lembrando, né, que em dia do jogo do Maracanã, a vista dos céus, né, a vista do céu no Observatório Nacional é interrompida pela iluminação, exatamente. Toda e qualquer iluminação acaba fazendo com que a observação astronômica seja afetada. Isso é básico, tá? Então, fatores como iluminação, poluição, condições meteorológicas, né, um céu encoberto, com muitas nuvens, isso tudo, né, inviabiliza uma observação mais precisa, né, em termos astronômicos, né? Por isso que muitos telescópios têm sido colocados, por exemplo, em lugares muito altos, como na Cordilheira dos Andes, lá no Chile, né, no Polo Sul, principalmente, porque as condições são mais favoráveis. Não tem nada a ver porque o astro intruso vai ser melhor visto
tem nada a ver com isso, tá? São teorias da conspiração de pessoas que querem de toda maneira que suas teorias fantasiosas sejam aceitas. Não começa com essas especulações, né? Fernando Linhares falando aqui de um certo autor, né? Os livros dele falam de manifestações dos ETs em reuniões mediúnicas. Acho que é no livro Herdeiros de um Novo Mundo, um dos livros que faz parte da trilogia Transição Planetária. É o tema que está em voga no momento e que já invadiu o movimento espírita, e muita gente respeitada, né, dentro do movimento espírita, vendendo isso por aí. Como vocês puderam, inclusive, ver alguns exemplos, né? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários que a gente possa aqui... Então, podemos ver com tanta agilidade, porque realmente a internet aqui está um pouquinho lenta e eu não estou conseguindo rolar as conversas de vocês com tanta agilidade. Fernando Linhares falando, o Wagner Borges se acha pupilo do Ramatiz. Realmente, ele se diz um dos médiuns de Ramatiz, mas como eu disse anteriormente, ele não abraça nenhuma dessas teorias principais de Ramatiz, né? Talvez até porque tenha verificado que todas elas eram falsas, né? Os carros-chefes todos assentados em cima de um castelo de areia. Deixa eu ver aqui. Vladimir Cabral aqui dizendo, minha irmã mais velha fez um daqueles joguinhos do Facebook uma certa vez e deu que ela era espírito puro. Ela acredita mesmo que é. Infelizmente, né, pessoal, a imaturidade espiritual da pessoa não, né, infelizmente não tem um aprofundamento maior, inclusive uma análise de si própria, né? Então acaba realmente se deixando aí picar pela mosquinha da vaidade, né? Todo mundo é trigo, ninguém é joio, como bem disse o Wagner Borges, né? Bem, pessoal, a Estela Luz, inclusive, que mora lá em Dallas, né? Aliás, belíssima cidade, diz o seguinte, pois é, sou responsável pela biblioteca do centro e temos livros de Ramatiz. Gostaria de ter mais fundamento para retirá-los da prateleira. Bem, Estela, nós temos 2 livros sobre esse assunto, que é o Ramatiz Sábio e o Pseudo-Sábio, e o Espiritismo versus Ramatizismo, sem contar as inúmeras lives, tem até uma playlist aqui no canal, onde nós só tratamos de Ramatiz. Então, seria algo para você conversar com os outros responsáveis pelo centro. Você é responsável pela biblioteca, mas acredito que não possa fazer simplesmente aquilo que você quer, né? Teria que falar com alguém e mostrar para essa pessoa que esses livros não têm qualquer tipo de embasamento, nem doutrinário e nem científico, pelos inúmeros erros que lá constam, né? A Estela Luz dizendo, não consigo achar seu livro sobre o Ramatiz na Amazon, como posso consegui-lo? Eu vou deixar na descrição um link, né? Depois que essa live terminar, eu vou deixar o link, né? Para que você possa ter acesso ao livro, ok, Estela? Vladimir Cabral, lembrando bem aqui, ó, todos influenciados por espíritos de baixíssima categoria para desmoralizar o movimento espírita. Exatamente, né? Essa é o que está por trás de tudo isso, né? Bem, pessoal, então agradecemos aí mais uma vez, né, reiteradamente, a participação e a presença de todos vocês e nos vemos em breve, né, numa próxima live sobre esse mesmo assunto. Nós vamos analisar essa mensagem atribuída a Emmanuel, vindo através de Chico Xavier, no momento em que os caravaneiros da Legião da Boa Vontade, que foi citado aqui várias vezes, do Alcírio Zaru, vão até Chico Xavier para saber, afinal, se essa questão de astro intruso, de verticalização do eixo da Terra, Atlântida, se isso tudo mesmo é verdade. E nós vamos ver qual foi o posicionamento de Emmanuel acerca deste assunto, tá bom? Inclusive, mensagem essa que foi muito bem explorada, né, pelo senhor Geraldo Lemos e a Marlene Nobre para escreverem o livro Não Será em 2012.
ok? Então, percebam que existe toda uma ligação, uma concatenação dos fatos, que é importante vocês saberem, né, como que tudo ocorreu até chegar nos dias de hoje. Quem não tem esse conhecimento, geralmente tende a acreditar em tudo piamente. Agora, na medida que a gente sabe da origem, né, vai tomando conhecimento de como tudo surgiu, como tudo se encaminhou nos seus detalhes, a gente vê, né, o tanto de fantasia, o tanto de inverdade que nós, né, somos submetidos e, por vezes, compramos ideias sem, ao menos, nos aprofundarmos. Bem, Liliane Santos pergunta quando vai ser o próximo programa. Vamos ver se nós marcamos já para a próxima segunda-feira. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, das 8 horas, teremos o nosso mais um programa onde nós trataremos do Espiritismo e Ufologia, né? E nós percebemos aí que essa questão do astro intruso anda sendo muito ligada à questão da ufologia, né? Porque os extraterrestres, segundo inclusive um documentário da Data Limite, né, começariam a ter contato conosco nessa terra renovada, enfim, trazendo as suas contribuições para o desenvolvimento da tecnologia, enfim, todas essas ideias mirabolantes que nós temos aí, convicção que não passam de grandes fantasias, assim como já dizíamos, né, muitos anos antes, né, muito antes do ano 2000, muito antes, de 1999, quando afirmávamos que não tivéssemos qualquer preocupação, porque não haveria nenhum cataclismo que Ramatiz não ditou, né, e não ditara qualquer tipo de verdade em termos, né, dessas previsões, né? E o tempo mostrou que estávamos corretos. E a cada dia, né, nos demonstra, porque nós já estamos em 2023 e nada daquilo que foi dito, né, que tem sido dito até hoje, teve qualquer tipo de confirmação. Então, mais uma vez, agradecemos a vocês e nos vemos aí na próxima, amanhã, né, no estudo lá do Espiritismo em Kardec, do Livro dos Médiuns, também no nosso estudo do Viagem Espírita em 1862, aqui mesmo no canal, às 9h15 da noite. Na quarta-feira, nós teremos o Polêmica Espírita com a nossa querida Heloísa Pires, trazendo o tema As Polêmicas de Herculano Pires. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite e até mais ver. Tchau, tchau.